Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma edição extraordinária do Jornal da Live. 2020 foi definitivamente o ano em que digitalizamos as nossas vidas. Pessoas e empresas que usavam pouco ou nada a tecnologia digital agora se sentem muito mais à vontade com ela aparecendo em diversas frentes no seu cotidiano. Como dizia uma piadinha que viralizou nas redes sociais há algum tempo, o grande motivador dessa mudança não foi o CIO, e sim o Covid-19, que sacudiu completamente a economia mundial. Apesar de toda a dor que ele causou e das inestimáveis perdas em vidas provocadas pela pandemia, aprendemos muitas coisas que vão permanecer de agora em diante em nossas vidas e nos negócios, inclusive no uso mais criativo e eficiente da tecnologia digital. Para falar sobre isso e muito mais, estou aqui com o Gilson Magalhães, que é presidente da Red Hat Brasil, um companheiro de longa data de conversas excelentes desse tipo. Bom, Gilson, então agora nós já estamos aqui em setembro de 2020, entrando aí pelo 7º mês da pandemia de Covid-19. Você diria, então, nesse contexto, que 2020 foi o ano em que a tecnologia digital entrou de vez na vida das pessoas e das empresas, inclusive daquelas que ainda tinham alguma resistência ou utilizavam pouco por causa agora do distanciamento social provocado pela pandemia? Olá, Paulo. Bom estar aqui com você. Sim, respondendo essa primeira pergunta aí, eu diria que definitivamente. Eu tenho lido alguns artigos que dizem que essa pandemia acelerou entre 2 anos e 15 anos o processo de transformação digital. Depende da medida, depende da área, depende da experiência, depende da empresa. Mas, de fato, houve uma aceleração intensa no uso de insumos de tecnologia da informação e a experiência de muitos com alguns recursos foi notória, extremamente valiosa e, de fato, vai deixar marcas profundas no que viveremos daqui para frente, o que vem por aí. Eu acho que vai ser baseado no uso de novos recursos, mas repensando a forma de fazer negócio, de captar e receber e transmitir informações, dentre outras, inclusive comunicação entre pessoas, familiares e as pessoas que você se relaciona. Eu citaria o exemplo, como eu estava falando agora há pouco, da minha mãe. Minha mãe tem 89 anos, ela é presidente do Lions, e ela hoje usa o Zoom e usa recursos de videoconferência praticamente todos os dias, e ela não tinha nenhum acesso a isso, nunca tinha usado, e a partir de agora virou não só uma usuária, como uma fã. E depende disso para fazer a tarefa dela de presidir o Lions Clube de Boa Viagem em Recife. Não, Ou seja, idosos, crianças, a gente sabe que estão nas aulas, as aulas viraram aulas Exato. remotas, na maioria das escolas, então a criança nem se fala. O pessoal se apropriou completamente, não? A vida se digitalizou, não? E o curioso, que ninguém esperava por isso, mas ainda bem que essa pandemia aconteceu sob o ponto de vista de recursos tecnológicos nesse momento. Isso na década de 90, começo da década de 2000, teríamos tido problemas talvez de produtividade absurdos e o impacto teria sido muito maior. Aqui a gente conseguiu, em algumas indústrias, nem todas, manter o ritmo, seguir em frente com nossos processos de comunicação com o cliente e demonstrar produtos, conversar e discutir questões de valor, questão de uso de determinadas tecnologias e seguir vendendo, por exemplo, no e-commerce que explodiu. Nós conseguimos fazer com que as indústrias seguissem produzindo, porque havia um método de distribuição e venda, que foi basicamente baseado em tecnologia da informação. Aliás, nesse sentido, nesse ano a gente tem ainda a entrada de uma grande novidade no mercado brasileiro, que é o Pix, que vai oferecer uma nova forma aí de transferência de dinheiro com vantagens sobre TED e DOC, não? Como você acredita que vai ser a adoção desse novo sistema? Você acha que essa digitalização da vida, não, ele aqueceu o pessoal para adotar o Pix?
Essas questões de avanço, elas são inexoráveis. É muito difícil você imaginar dar um passo atrás ou conter avanço dessa natureza. Para começar a falar sobre Pix, eu tenho uma notícia extremamente importante para a Red Hat, para o mercado, é que o Banco Central finalizou a RFP, que adquiriu parte da tecnologia que vai suportar essa infraestrutura, e a Red Hat foi uma das empresas contempladas para fazer esse trabalho. Nós faremos uma parte importantíssima dessa nova oferta ao mercado brasileiro de um instrumento de transferência de fundos extremamente eficaz, já aplicado em alguns países do mundo, e a minha visão é que não tem como conter isso. Alguns países do mundo já fizeram isso, e ele é extremamente eficaz, ele facilita, simplifica, reduz custo. Eu não acho que tenha como conter. E é muito legal. A gente ouve que na China, por exemplo, Uhum. se você vai dar, hoje, eles já estão usando em algumas províncias essa tecnologia, se você vai dar uma esmola ao mendigo, você simplesmente faz a Ele tem captação um QR Code dele de lá, um né? QR Code que está é, com ele numa carteira ou pendurado no pescoço, você faz o QR Code, diz o valor, já é transferido imediatamente até para o mendigo. Imagina isso, uma barraquinha de água de coco, alguém que precisa fazer uma transação e reduzir o risco de carregar dinheiro, isso tudo vai ser muito, muito facilitado com essa nova tecnologia que vem por aí. E ela substitui outras, né? Uma vez mais, é muito difícil conter. Ela é muito mais eficaz, ela já está sendo preparada, em novembro a gente começa a usar isso. E o Brasil hoje, enfim, nós temos mais linhas de telefone celular ativas do que habitantes no país, não? Mesmo assim, hoje nós temos mais ou menos 60% da população brasileira que ainda usa o dinheiro em papel, né? Você acha que a gente tende realmente a ir para uma sociedade de digitalização do dinheiro, como da China, como você falou, em que dinheiro em papel, em espécie, está desaparecendo praticamente? Eu trabalho há muitos anos com a indústria financeira, oferecendo soluções de TI, e o Brasil é um país muito complexo para você tentar criar uma fórmula que vai funcionar para todo o cidadão brasileiro, em especial porque a gente vê que usar dinheiro é uma coisa que está arraigada à cultura do que a gente chama de cidadão atual do país. O uso de dinheiro em caixas eletrônicos, curiosamente, não caiu, mesmo com novas tecnologias. Em algumas situações, em alguns locais que tiveram um aumento de renda, ele chegou a aumentar. Então, o papel moeda ainda é uma realidade para um país como o nosso e seguirá sendo por alguns anos. As novas gerações, elas seguramente vão trazer de acordo, eu diria até em função de todo o insumo de tecnologia que eles estão usando, essas experiências que eles têm com esse instrumento que foi colocado nas suas mãos logo cedo, eles vão trazer uma nova visão para o futuro. Mas as gerações que já estão estabelecidas, elas seguem tendo essa questão cultural muito forte do uso do papel moeda. Mas fenômenos como esses que aconteceram durante a pandemia, como a gente mencionou aqui no começo, eles também tocaram, talvez nessa geração passada, que nunca havia experimentado nada na direção da tecnologia, a partir, por exemplo, do auxílio emergencial. Ele Uhum. foi concedido praticamente todo a partir de um aplicativo. Quem não tinha precisou, de alguma forma, interagir com isso. Foram mais de 50 milhões de pessoas que tiveram que fazer algum tipo de interação pela primeira vez. Então, a gente começa a perceber que a possibilidade de banqueirizar a população, a partir de uma experiência como essa, que foi forçada, mas foi muito útil, talvez possa mudar essa realidade que eu mencionei, que é, como eu disse, uma população que tem uma relação cultural com o papel moeda, a partir da experiência que foi forçada pela circunstância externa, possa ter um comportamento novo a partir de agora e possa nos surpreender.
É interessante que você mencionou a questão do auxílio emergencial, não? Porque realmente, como você mesmo falou, foi um contingente gigantesco de pessoas entrando em um sistema criado muito rapidamente e que, no final das contas, apresentou uma série de problemas de estabilidade e mesmo de usabilidade. As pessoas que ficavam naquelas filas virtuais lá por 24 horas, 36 horas, não, por que isso aconteceu, né? Onde que teve, onde foi o gargalo nesse desenvolvimento, né? Porque, veja, é um desenvolvimento de software aí, no caso, não por uma instituição, no caso um banco estatal, mas enfim, um banco que apareceu em um momento de crise para a população e essa implementação deficiente, digamos assim, acabou tendo um efeito devastador no cotidiano de milhões de pessoas, não? Onde que foi esse gargalo aí, né? E o software e a cultura open source poderia, de alguma maneira, ajudar nesse sentido? Isso é algo que a gente experimentou muito proximamente, todo esse contexto do auxílio. Nós estivemos juntos com a Caixa Econômica fazendo parte do esforço para gerar essa solução, para produzir essa solução. Não tínhamos todos os componentes, mas tínhamos alguns componentes baseados na tecnologia Red Hat. E participamos, como eu disse, desse esforço. Alguns parceiros nossos de tecnologia estavam lá, algumas grandes empresas estavam lá ajudando, e o que foi feito pela Caixa Econômica Federal foi algo absolutamente inédito, talvez, no mundo. A quantidade de pessoas que receberam o acesso a um banco com toda a segurança que um banco requer para fazer uma transação financeira aconteceu em algo em torno de 20 a 30 dias. Do nada, do zero, foi criada uma aplicação com absoluta segurança, com capacidade de atender, ter uma escala de 60 milhões, fazendo transações num volume absurdo, porque cada pessoa fazia e necessitava fazer não só uma transação, mas várias transações. Então, o volume foi realmente gigantesco. Isso tudo foi colocado em nuvem, então a implementação não só necessitou ser feita integralmente, sob o ponto de vista de aplicação, mas também sob o ponto de vista de arquitetura, com a conexão de várias empresas ao mesmo tempo, acertando os seus softwares, fazendo com que eles conversassem harmonicamente para conseguir ter o throughput, ou seja, a performance adequada. E isso tudo foi feito com muita agilidade. Agora, obviamente, num processo como esse, você vai enfrentando a dificuldade do momento. Você vê que a distribuição até geográfica das demandas implicou na questão de gargalo de rede, de acordo com a região com que vinha a demanda. Isso tudo foi sendo tratado em inglês on the fly, ou seja, à medida que acontecia, em tempo real, por uma equipe 24/7, trabalhando dentro desse ambiente da Caixa Econômica e fazendo uma coisa inédita e nova, que era esse auxílio que foi exemplo até para o mundo, porque a gente conseguiu reagir muito rapidamente, criando algo que não existia. Praticamente se criou um banco em 30 dias. Foi impressionante o esforço. Obviamente que criou uma outra dificuldade aqui e ali, mas eu acho que no final o resultado foi muito positivo. Parabéns à Caixa por um sensacional esforço. Aliás, falando de maneira um pouco mais ampla, assim, não, falando de inovação como um todo no mercado, não, o que você vê hoje, né, nesse momento em que nós vivemos, não é uma questão da pandemia, já, assim, em 2020, não, independentemente de pandemia, quando você pensa em inovação de empresas, não, qual você consideraria as principais barreiras? Onde estão os gargalos de empresas que inovam um pouco, né, que poderiam inovar melhor? Aliás, nós poderíamos estar melhor em segmentos de negócios aí do que nós estamos hoje, por um uso talvez inadequado da própria tecnologia ou do próprio modelo de negócios, de vontade de inovar? Essa é uma ótima questão, Paulo. A gente tem conversado com as principais empresas que usam tecnologia da informação em larga escala, e a gente percebe que não é falta de desejo de inovar. O CIO hoje, ele de fato tem na sua agenda
uma pauta de inovação constante e um desejo muito forte de responder ao que os líderes da empresa estão demandando da área de TI com relação a criar novas ofertas, atender essa população super conectada, um novo cliente super conectado. Existe essa demanda, existe o desejo de fazer. O que acontece que impede? Primeiro, é o fato de existirem os sistemas legados que foram preparados para uma outra geração e um outro tipo de uso da tecnologia da informação. A tecnologia da informação, durante muitos anos, 40 anos, ela viveu no porão das empresas. Ela era um custo. Ela precisava executar as operações fundamentais da empresa, até a geração da nota fiscal, um despacho qualquer, mas era uma função mais operacional. E ela teve que, da noite para o dia, subir a escada e ir para o negócio, para ser um agente de transformação do negócio e de geração de competitividade. Não é fácil você sair e levar toda a sua infraestrutura de um mundo para outro. É muito difícil. Esse novo mundo é ágil, é um mundo que requer soluções muito rápidas, requer uma infraestrutura diferente daquela que trouxe a empresa até aqui com o uso de tecnologia de informação. Essa precisa usar esses conceitos que a gente fala hoje de cloud, de agile, desenvolvimento agile, de DevOps, que são nomes que estão aí na indústria, que são absolutamente necessários para que você possa produzir aplicativos ou produzir diferencial com uso de tecnologia, novos algoritmos, de forma rápida. Mas, curiosamente, o mais difícil não é nem a questão tecnológica, porque nós já, dentro da Red Hat, já achamos caminhos em que você consegue fazer com que esse legado permaneça ativo e nós progressivamente desenvolvemos uma agenda paralela com uma infraestrutura que vai crescendo progressivamente, mantendo intacto o seu ambiente, fazendo uma transformação muito rápida. Nós já sabemos como as empresas podem usar isso e sabemos fazer essa jornada na direção do novo. Entretanto, talvez o maior problema seja cultural. Seja transformar a cabeça das pessoas para entender que este movimento precisa acontecer rápido, que as pessoas precisam aprender coisas novas, que as pessoas precisam olhar aquele processo que sempre funcionou até aqui e dizer, opa, o que me trouxe até aqui não necessariamente vai ser aquilo que vai me levar para outra direção. Então, fazer esse rompimento de valores históricos na cabeça das pessoas talvez seja o mais difícil e é onde a gente encontra a maior resistência. Curiosamente, não é na tecnologia, é no processo cultural, de transformação cultural. Você usou até um exemplo interessante, uma imagem da TI que ficava no porão, não? Que era um centro de custos, não? E hoje nós vemos as empresas colocando o CIO, ele está no centro da decisão estratégica da empresa, ou deveria estar pelo menos, não? Esse é o lugar do CIO moderno, o CIO que de fato está apto para avançar para a próxima geração de CIOs e está apto a fazer frente às demandas. Ele precisa estar sentado no board da empresa e opinando de forma definitiva e estruturada com relação a tudo que vai ser construído daí para frente. Eu gosto muito de uma definição sobre transformação digital, que a gente ouve muito sobre transformação digital, mas é a consciência de que toda empresa vai virar uma empresa de software. Eu gosto disso, eu repito isso muitas vezes. Todas as empresas precisam se dedicar a fazer algoritmos que representem o seu valor, que automatizem o seu valor, o seu diferencial de como fazer através da criação de algoritmos que façam isso e automatizem isso. Se as empresas não perceberem que precisam fazer isso e precisam se dedicar a fazer isso, elas podem ser, de fato impactadas por uma outra empresa do mesmo setor ou uma nova entrante, que agora as barreiras de entrada estão caindo
progressivamente, em especial por aquelas que conseguem entender exatamente isso, que se conseguir criar um algoritmo que automatize aquele negócio, eles podem ter uma vantagem enorme sobre as que não conseguirem fazer isso, em qualquer indústria, curiosamente. A gente já começa até a falar de Customer Experience, não? De você poder usar esses sistemas para, enfim, conhecer melhor aí as necessidades, as características do seu público, do seu cliente, para, enfim, ajustar não só a entrega, mas todo o relacionamento com ele, não? Exatamente. Eu falei agora há pouco sobre o cidadão superconectado. Nós já somos, e eu sou de uma geração passada, em comparação até meus filhos, que já são geração milênio, a forma como eles encaram o consumo, a forma de interagir com as empresas e confiar nas empresas é completamente diferente da minha. Eu estou me adaptando a essa nova forma de pensar, mas eles já nascem com isso, eles já nascem com uma expectativa do que se comentou, que é user experience, muito diferente. Inclusive, o que é também curioso, a expectativa deles e da geração milênio quanto ao comportamento interno das empresas. Nós também, quando a gente fala de user experience, a gente diz, eu quero que a empresa me proporcione uma experiência de consumo e de uso da tecnologia muito diferente da que eu tinha. Então, já temos essa dificuldade de entender essa cabeça e transportar para uma linguagem ou para um software, ou para algum tipo de automação, esta cabeça. Agora, dentro das empresas, acontece a mesma coisa. Eu ouço dos meus filhos que eles querem uma empresa que permitam home office, por exemplo, uma empresa que aceite diversidade, uma empresa que consiga criar um ambiente de inovação e de diálogo, uma empresa que tenha uma mente aberta para que as suas ideias sejam ouvidas. Então, a gente não só começa a ter a necessidade de uma transformação no que diz respeito a entregar para o nosso cliente alguma coisa que se encaixe dentro daquilo que ele está esperando e está comparando com outras experiências, porque a inovação está explodindo na nossa frente a cada momento, mas elas também esperam que essas empresas não só as tratem bem e produzam esse resultado para os seus clientes, mas que também elas tenham outros conceitos que até agora eram irrelevantes. Por exemplo, sustentabilidade, diversidade. Essa geração espera que as empresas se comportem assim. Agora, veja bem, a transformação ela precisa ser interna na sua cultura para olhar para o seu cliente e dizer, o meu cliente pensa diferente. Então, eu tenho que oferecer alguma coisa para ele. Mas eu também tenho que me transformar internamente, mudar a minha cultura, minha forma de ver, para que isso flua e não seja alguma coisa que eu tenha que importar para dentro da minha empresa, já que ela não pensa assim. Quando você tem um ambiente diverso, por exemplo, você consegue entender as múltiplas facetas do seu cliente final. Simples. Se você tem uma empresa que produz produtos para 50% de homens e 50% de mulheres, você produz produção consumida por ambos os sexos, de forma, eu diria, equilibrada, 50-50, mais ou menos o que seria a população, em tese, você deveria ter dentro de casa a mesma proporção para que a percepção do seu mercado seja compartilhada no julgamento das decisões de produto. Porque você vai decidir um produto, você precisa decidir para a sua população. Então, é preciso ter um equilíbrio dentro de casa. Então, isso se aplica a qualquer aspecto da diversidade. Vale a pena ter para que você reflita o seu cliente dentro de casa, do seu ponto de vista das opiniões, da forma de pensar, e na produção daquilo que você vai oferecer ao mercado. Senão você pode e tende a levar uma visão distorcida que já não é mais aceita. Eu concordo totalmente. E você mencionou bastante a questão das novas gerações, não? Do ponto de vista de formação do profissional, as universidades, como que você vê, como que elas estão, não? Os cursos de formação, não só na área de tecnologia, mas tecnologia, porque o nosso papo aqui está mais em torno disso, não? Você acha que os cursos estão alinhados com as necessidades do mercado e da sociedade? Eu acho que esperar que o mundo acadêmico reaja tão rapidamente quanto a sociedade tem
tem exigido, é difícil, porque não é uma questão exclusivamente de desejo de uma organização, de uma instituição fazer essa transformação. Há que se mudar todo o currículo, há que treinar professor, há que adquirir insumos de tecnologia. Tudo isso não só tem custo, mas também leva tempo. Então, o que a gente vê na indústria, esse avanço muito rápido, ele precisa ser perseguido pelas instituições de ensino, mas não é fácil. Então, não dá para a gente dizer, poxa, você está atrasado, então você vai prejudicar uma geração. Não é bem assim. É preciso entender que as instituições precisam mudar, mas tem que se dar tempo a essas instituições para que assimilem essa transformação que muitas vezes é extremamente rápida. Agora, eu acho sim que há boa vontade. Eu tive uma conversa com o reitor de uma universidade grande aqui e eu fiz uma pergunta parecida e a gente percebe que há o desejo de fazer essa modificação o quanto antes. Só que a modificação na indústria, às vezes, é muito acelerada, e em função da competição, e nem sempre há essa possibilidade de acompanhar rapidamente. Mas eu acho que sim, ao despertar, a minha maior preocupação é no ensino básico e fundamental. Nós temos que, de fato, olhar para isso de uma forma organizada, existem movimentos fazendo alguma coisa nessa direção, mas tentar influenciar as autoridades, especial aqui no Brasil, que a gente está um pouco atrasado, para que haja uma formação mínima na direção de capacitá-los para a tecnologia da informação. Ensinar, por exemplo, lógica, alguma programação básica, uso de alguns recursos abertos que a gente tem aí, como equipamentos Arduino para fazer pequenos ensaios de programação. Isso tudo deveria acontecer o quanto antes, porque uma população não digitalizada pode, no médio prazo, ser um grande problema para a nação. E é uma linguagem, né? Nós temos aí nas escolas em que a gente aprende inglês, a gente aprende espanhol, não? A lógica de programação acaba sendo mais uma forma de nós nos comunicarmos com o mundo que a gente vive hoje, né? De fato, se você vai fazer alguma coisa em qualquer direção, volto a dizer, em qualquer indústria, você vai fazer de forma mais eficiente se você souber programar alguma coisa. Não precisa ser uma programação sofisticada, mas você pode usar uma programação simples, numa planilha eletrônica, e pode fazer diferença na qualidade do seu trabalho. Então, é importante, de fato, aprender alguma coisa. Como eu disse, me preocupo com as crianças. As crianças precisam ser introduzidas a esse mundo o quanto antes. Da mesma forma que foram em física, matemática, hoje é uma ciência que, de fato, influencia toda a sociedade e precisa ter isso no currículo infantil, o quanto antes. Concordo. Muito bem, Gilson. Acho que é isso. Queria agradecer novamente aí a você pela conversa sempre excelente, não? Paulo, é sempre bom conversar contigo e você chama atenção de pontos que a gente às vezes lê e guarda aqui no nosso dia a dia com poucas pessoas, às vezes até no ambiente familiar, e é bom abrir e discutir isso. Eu agradeço pelas perguntas, pela interação, sempre boa, Paulo, sempre muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço, sempre um prazer aí trazer também aí o pessoal da rede, não, ampliar esse debate, não, sair de casa, como você disse, não, e colocar isso daí amplamente, não. Acho que realmente a sociedade precisa fomentar esses debates aí para o desenvolvimento dela. Então, obrigado, Gilson. Paulo, grande abraço. Abraço. Até mais. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado desse papo bastante esclarecedor com o Gilson Magalhães, presidente da Red Hat Brasil. A Red Hat, que é a maior empresa de software open source do mundo, realiza seu grande evento da América Latina nesta terça, dia 22 de setembro, o Red Hat Forum. Ficamos por aqui. Agradeço a todos que participaram dessa nossa conversa. Um grande abraço. Tchau, tchau.